Salomão não foi apenas um rei. Ele foi o símbolo de uma era dourada, onde sabedoria e poder caminhavam lado a lado. Seu nome atravessou séculos, sendo sussurrado em salmos, exaltado em provérbios e até envolto em lendas que desafiam o tempo. Antes mesmo de surgir nos textos bíblicos, seu destino já estava entrelaçado com o trono de Davi, seu pai. E quando finalmente ascendeu ao poder, o mundo presenciou o florescer de um império que não seria lembrado apenas por suas riquezas, mas pela mente por trás dele. Enquanto outros reis buscavam domínio por meio da força, Salomão conquistava pela palavra, pela estratégia, pela lucidez. Sua fama não se limitou aos limites de Israel. Reis e embaixadores de terras distantes vinham até ele, não para guerrear, mas para ouvir, para entender como um jovem, filho de uma união marcada por escândalo e dor, podia reinar com tamanha profundidade de espírito. Ele representava algo que o mundo raramente vê: o equilíbrio entre autoridade e discernimento. Era como se cada decisão sua carregasse um peso eterno, como se cada gesto, cada decreto, fosse moldado por um senso quase divino de justiça e proporção. Quando falava, o silêncio reinava. Quando julgava, a verdade emergia como luz em meio à escuridão. Seu trono era feito de marfim e ouro, mas sua verdadeira força vinha da mente. Uma mente que compreendia as leis da vida, da alma e até mesmo dos céus. Salomão não dominava apenas povos, dominava pensamentos. E é por isso que, mesmo séculos depois, seu nome ainda pulsa nas entrelinhas da história. A ascensão de Salomão marca mais que o início de um reinado. Marca o surgimento de uma era em que o saber se tornaria o maior dos tronos. E é aí que começa a verdadeira jornada. O menino que herdou um trono, mas que se tornaria maior do que ele. Salomão era filho de Davi com Batseba, aquela que fora esposa de Urias, e nasceu em Jerusalém, já no período do reinado de seu pai. Recebeu o nome de Jedidias, amado do Senhor. Mas antes de se sentar no trono, enfrentou disputas e tensões internas na família real. Enquanto Davi, já debilitado, ainda respirava, seu filho Adonias tentou usurpar o trono. Mas Batseba, ao lado do profeta Natã e do sacerdote Zadok, interviu, lembrando Davi da promessa. Salomão seria seu sucessor. A transição de poder poderia ter mergulhado Israel em uma guerra civil. O palácio estava dividido. Havia silêncio e conspiração nos corredores, olhares trocados nos banquetes, alianças sendo formadas nas sombras. Adonias já celebrava como rei, cercado de aliados influentes. Mas a palavra de Davi ainda tinha peso, e foi essa palavra que mudou o rumo da história. Em um momento decisivo, Davi ordenou publicamente a unção de Salomão, ainda com vida, diante do povo e dos anciãos. O som das trombetas ecoou por Jerusalém. Os que conspiravam em segredo foram tomados de surpresa. O povo aclamava: "Viva o rei Salomão!" E enquanto um se exaltava, o outro fugia. Era o início de um novo tempo. Mas Salomão, apesar da aclamação, sabia que o trono não vinha apenas com glória, vinha com responsabilidade. Vinha com decisões difíceis, com heranças mal resolvidas e com a constante vigilância daqueles que ainda o viam como o filho mais novo, e não como soberano. Seu coração jovem carregava o peso da promessa divina, mas também o fardo de uma linhagem marcada por glória e sangue. Ele havia sido escolhido, mas agora precisaria provar por quê. O menino da promessa estava diante do maior teste de sua vida: governar um povo, preservar um legado e honrar a aliança feita entre Deus e seu pai. Coroado ainda muito jovem, talvez com apenas 18 anos, Salomão foi ungido rei. E, ao contrário do que muitos imaginavam, não hesitou diante dos desafios. Tomou decisões firmes. Ordenou a morte de Adonias, exilou Abiatar e consolidou seu governo. Durante 4 décadas, reinou sobre Israel. Um período de paz, expansão, desenvolvimento e glória. Herdeiro de um trono instável, Salomão entendeu desde o início que manter a paz exigiria mais que palavras bonitas. Exigiria coragem para cortar laços perigosos, sabedoria para discernir aliados de oportunistas, sobretudo, firmeza para se impor como rei diante de anciãos que viram seu nascimento. Ele sabia que um reino dividido não resistiria. E por isso, ainda nos primeiros dias, agiu com precisão cirúrgica.
Muitos temeram sua juventude. Outros subestimaram seu silêncio. Mas o que parecia inexperiência era, na verdade, prudência. Salomão não falava antes de ouvir. Não julgava antes de observar. E quando falava, sua voz tinha o peso de quem carrega consigo algo maior que o próprio trono. Um senso de propósito divino. Em pouco tempo, os corredores do palácio, antes cheios de intrigas, foram preenchidos por estabilidade. Sua corte se organizava. Os impostos eram recolhidos com ordem. Os levitas voltavam a ocupar seus postos, e o povo começava a sentir um novo tipo de liderança, menos impulsiva, mais estratégica. Um tipo de liderança que não nascia da espada, mas da mente. E ainda assim, havia uma tensão no ar. Os olhos do povo estavam voltados para ele. Os inimigos de Israel, atentos. E os céus, observando cada passo. Salomão havia assumido o trono. Mas o verdadeiro reinado estava apenas começando. Logo no início, fez algo incomum. Em sonho, Deus lhe apareceu e ofereceu o que desejasse. E o jovem rei, em vez de pedir riquezas ou poder, pediu sabedoria. Um coração compreensivo para julgar o povo com justiça. O pedido agradou tanto ao Senhor que, além de sabedoria, Salomão recebeu também riquezas, honra e uma promessa. Jamais haveria outro como ele. Foi ali, naquela madrugada silenciosa, entre o sono e o espírito, que algo mudou para sempre. Um jovem, recém-coroado, diante da chance de garantir seu próprio conforto, mas que escolheu carregar o peso do discernimento. Salomão pediu para ouvir, para entender, para guiar um povo numeroso, com decisões justas e sábias. E isso revelou mais do que humildade. Revelou a essência de um verdadeiro rei. Alguém que entende que o trono não é um privilégio, mas uma missão. Que reinar é mais do que mandar, é servir com inteligência e retidão. E por isso, Deus se agradou. Por quê? Ao pedir sabedoria, Salomão mostrou que era digno de tudo o que viria depois. A partir daquele momento, sua mente foi elevada. Sua compreensão passou a tocar camadas invisíveis da realidade. Ele não apenas sabia coisas, ele discernia intenções, antecipava conflitos, enxergava o invisível nos olhos de quem o rodeava. Seu coração se tornará um instrumento divino. E mais, com a sabedoria vieram os frutos visíveis. Os povos vizinhos passaram a tratá-lo com respeito. Os conselheiros se calavam para ouvir suas palavras. Até os anciãos, homens de muitas guerras, reconheciam: ali estava alguém diferente. Um rei escolhido, moldado pelo céu. E sua sabedoria logo foi testada. 2 mulheres disputavam um único bebê, cada uma alegando ser a mãe. Sem testemunhas, o caso parecia impossível. Mas Salomão, com frieza e perspicácia, ordenou que a criança fosse dividida ao meio. O desespero de uma delas revelou a verdade. Preferia ver o filho vivo nos braços da outra a vê-lo morto. O rei identificou a verdadeira mãe e o povo reconheceu. Ali estava alguém com discernimento divino. A história correu pelas ruas de Jerusalém como fogo em palha seca. Os mercadores comentavam nos mercados, os soldados sussurravam nos portões. Era como se todos tivessem presenciado a cena. E de certa forma, havia o mesmo, porque aquela decisão não foi apenas um julgamento. Foi um sinal. Salomão não precisou gritar. Não usou ameaças. Com uma única sentença, revelou as profundezas da alma humana. Fez do desespero um detector de amor verdadeiro. A mãe que amava de fato revelou seu coração não com palavras, mas com renúncia. E foi isso que marcou Israel. Um rei que conhecia a natureza humana, que via além da superfície. Que sabia que, às vezes, a verdade não está no argumento mais forte, mas no coração mais quebrado. A partir desse episódio, o trono de Salomão foi cercado por um novo tipo de reverência. As pessoas não o temiam, elas o admiravam, porque perceberam que sua coroa era sustentada por algo mais do que ouro. Era sustentada por sabedoria que vinha do alto. Esse julgamento se tornou um divisor de águas. Não apenas pela solução do caso, mas porque ali nasceu, diante de todos, a identidade de um rei que julgaria com olhos de Deus e não com impulsos humanos. Seu reinado não se limitou a julgamentos. Salomão reestruturou Israel. Dividiu o território em 12 distritos,
cada um responsável por sustentar a corte durante um mês do ano. A fartura era tanta que a prata era considerada comum como pedras. Seus banquetes diários alimentavam milhares. Bois, ovelhas, aves exóticas. Era o auge de uma civilização. Essa organização não era apenas estratégia, era inteligência aplicada à realidade. Cada distrito sabia o que deveria oferecer, cada liderança local era supervisionada com atenção. Nada era deixado ao acaso. Salomão entendia que reinar não era apenas manter a paz, mas garantir que o sistema não colapsasse em tempos de abundância. Ele mapeou a terra, conheceu seus limites, suas riquezas e seus vazios. Incentivou o plantio, o comércio, os tributos justos. Criou um modelo de governo que unia a ordem e a abundância. E é assim, cada cidadão, do mais simples camponês ao mais alto oficial, sentia os reflexos de um reino que funcionava. O palácio era majestoso, mas o povo também prosperava. As caravanas circulavam com segurança. As cidades floresciam. As muralhas se mantinham de pé não pela ameaça constante de guerras, mas pela manutenção sábia de alianças, rotas comerciais e um governo vigilante. E por trás de tudo isso, uma mente operando em silêncio, enxergando o todo. Salomão governava como quem joga um xadrez com 1000 peças e antecipa cada movimento. Um rei que não apenas sonhava com grandeza, mas a planejava, executava e sustentava. A harmonia nacional não era sorte. Era fruto de um planejamento divinamente inspirado. Pela primeira vez em gerações, Israel respirava paz, progresso e propósito. No campo militar, organizou cavalarias, fortalezas e estradas. No comércio, fez alianças estratégicas. Fez acordos com o Egito, com Tiro, e seus navios navegavam por mares distantes, trazendo ouro, especiarias e animais exóticos. Em termos de poder e influência, nenhum outro rei de Israel chegou tão longe. As cavalarias estavam distribuídas em cidades fortificadas. Havia armazéns com armas, suprimentos, escudos e carros de guerra. E, ao mesmo tempo, caravanas de mercadores saíam e entravam por portões movimentados, trazendo tecidos, perfumes, madeira de sândalo e pedras preciosas. A balança de Salomão equilibrava espada e seda com a mesma maestria. A frota naval, construída em parceria com o Irão, rei de Tiro, era um feito inédito para Israel. Navios saíam do porto de Ezion-Geber rumo a Ofir e outras terras distantes, e voltavam carregados com riquezas e maravilhas que fascinavam o povo. Era uma nova era de globalização para os padrões da época. Mas Salomão não buscava apenas opulência, ele queria independência econômica e estabilidade. Seus impostos eram bem distribuídos, seus acordos pensados para o longo prazo, e seus generais não guerreavam por conquista, mas por dissuasão. Quem ousaria atacar um rei tão respeitado por seus aliados e temido por sua força? Seu nome circulava entre os grandes da terra. Era citado em salões, palácios e tabernáculos de nações estrangeiras. E não por tirania, mas por inteligência. Ele havia transformado Israel de uma nação guerreira em uma potência diplomática, respeitada e invejada. O ouro fluía como rios. Mas mais do que ouro, fluía a admiração. O mundo estava de olhos voltados para Jerusalém. E Salomão, sentado sobre seu trono de marfim, observava tudo não com vaidade, mas com a consciência de que havia construído algo que ninguém jamais sonhou para aquela terra. Mas o ápice de sua obra foi o Templo de Jerusalém, uma promessa feita a Davi e cumprida com dedicação. O templo foi construído com os melhores materiais, pedras lapidadas, madeiras nobres e toneladas de ouro. Localizado no Monte Moriá, o mesmo onde Abraão levou Isaque, tornou-se o centro espiritual da nação. Durante 7 anos, milhares de homens trabalharam em silêncio, em turnos bem organizados, sem martelos ou ferramentas audíveis dentro da construção. Cada pedra já vinha talhada do local de origem, encaixando-se perfeitamente, como se o próprio céu tivesse moldado o santuário. Era mais que arquitetura. Era reverência em forma de estrutura. As colunas eram altas e simétricas. O Santo dos Santos, isolado, coberto com véus e ouro puro. Havia querubins esculpidos, candelabros gigantes, lavatórios de bronze, detalhes minuciosos que transformavam o templo em uma obra divina. E ao centro, a Arca da Aliança, guardando as tábuas sagradas,
o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens. No dia da dedicação, sacerdotes, levitas e o próprio rei estavam presentes. Sacrifícios foram oferecidos, salmos entoados. E então, como um selo vindo do céu, uma nuvem densa encheu o templo. A glória do Senhor desceu, e nenhum homem pôde permanecer de pé. Era o sinal. Deus habitava entre o seu povo. Para Israel, aquilo foi mais do que uma construção. Foi a materialização de uma promessa. Algo que Davi sonhou, mas Salomão realizou. E isso solidificou sua posição não apenas como rei, mas como servo obediente de um plano muito maior. O templo se tornou o coração pulsante de Jerusalém. Toda oração, toda celebração, todo arrependimento agora tinha um lugar para ser oferecido. Era o elo entre o céu e a terra. E Salomão sabia, por mais que tivesse construído palácios e exércitos, nada se comparava à honra de ter erguido a casa do Senhor. Salomão também construiu palácios, fortalezas, pórticos e salões. A casa do bosque do Líbano, sua sala do trono, uma residência especial para a filha do faraó, uma de suas muitas esposas. Sim, porque Salomão levou a poligamia a um novo patamar. 700 esposas e 300 concubinas. Muitas dessas uniões tinham fins políticos, mas, aos poucos, influenciaram o rei. Seus edifícios não eram apenas funcionais, eram símbolos de status, de poder, de alcance internacional. Havia colunas talhadas com cedro, pavimentos de mármore e tapeçarias bordadas por mãos estrangeiras. Os corredores dos palácios ecoavam vozes em várias línguas. Salomão havia transformado Jerusalém numa metrópole de reinos unidos por alianças, ouro e aparência. A jornada de Salomão está longe de acabar. Hoje, vimos a ascensão de um rei que uniu sabedoria e poder como ninguém. Um governante que construiu não apenas um império, mas um legado espiritual que ecoa até hoje. Mas, e quando a glória começa a desmoronar por dentro? Quando a mente mais sábia se deixa seduzir por vozes estranhas? Na parte 2, você vai descobrir os bastidores da queda de Salomão, as consequências dos altares pagãos, a tensão que se espalhou pelo reino e o que realmente levou Israel à divisão. E mais, o impacto profético da sua história para os séculos seguintes. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história profunda e real. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado assim que a parte 2 for ao ar. Porque o que vem a seguir vai revelar o lado mais humano, mais frágil e mais decisivo do rei mais sábio que já existiu.